As classificações dos mutantes sempre foram um tópico muito confuso até a chegada da Era de Krakoa, uma das fases mais bem aceitas pelos fãs nos últimos anos. Mas junto dessa nova era, que é inclusive uma das mais importantes da Marvel, também veio a classificação oficial dos mutantes nível Ômega, e muitos que acreditávamos que eram e que mereciam ficaram de fora. Então eu reuni alguns personagens que, na minha opinião, mereciam sim estar na seleta lista de personagens nível Ômega, e são esses que vamos ver no vídeo de hoje, começando com a mutante Tempus. Ela é uma personagem que ninguém entendeu muito bem o porquê de estar fora da lista de Ômegas oficiais quando chegou a Era de Krakoa. E isso por dois motivos muito simples. Ela é muito poderosa e quase não existem mutantes manipuladores do tempo. A maioria controla o tempo usando outros poderes, como por exemplo manipulação da realidade. Mas vamos pelo começo. Eva Bell é uma jovem australiana que descobriu ser uma mutante após os eventos de Vingadores vs X-Men. Em uma noite, seus amigos começaram uma briga e em desespero, ela manifestou seus poderes pela primeira vez, congelando todo o tempo em um raio de uma quadra durante 24 horas inteiras. Obviamente ela não entendeu nada, mas os ex-X-Men Ciclope, Magneto e Emma Frost apareceram para ajudá-la. Inicialmente ela se recusou a acreditar que era uma mutante, mas com a ajuda de Emma, ela conseguiu desfazer toda a paralisação do tempo. Os X-Men levaram Eva para a antiga sede do projeto Arma X no Canadá e começaram o treinamento dos seus poderes. Por óbvio, os seus poderes são os de manipular o tempo, mas ela é tão fora da curva que nem parece ser uma mutante comum. Ela pode criar bolhas temporais que congelam tudo ao redor delas, paralisando pessoas e até mesmo objetos. Ela tem a capacidade de viajar através do tempo, tanto para o passado quanto para o futuro. E inclusive, no futuro afirmaram que ela é uma potencial Ômega. Ela já parou toda a equipe dos Vingadores de uma única vez, é tão rápida que consegue reagir e paralisar uma bala, e por aí vai. Ela foi extremamente importante na Era de Krakoa com a ressurreição mutante, mas nunca chegou ao status de Ômega, infelizmente. Mas aproveitando que eu falei da Emma Frost, ela é um caso bem à parte aqui da lista, já que eu só coloquei ela por um pequeno detalhe. Mas antes vamos a uma breve apresentação da personagem, uma das telepatas mais famosas da Marvel. Emma Grace Frost, curiosamente, era considerada uma garota muito pouco atraente e enfrentava dificuldades nos estudos ao longo da sua juventude. A sua vida começou a mudar quando seus poderes telepáticos se manifestaram pela primeira vez, permitindo ler o pensamento das pessoas ao seu redor. Emma rapidamente melhorou seu desempenho acadêmico, se tornando uma das melhores alunas da sua turma, obviamente colando mentalmente, né? Mas a sua vida começou a desmoronar quando seu irmão tentou suicídio após ser rejeitado pelo pai devido à sua homossexualidade, e a sua mãe, que era incapaz de lidar com a situação, se refugiou no uso de medicamentos e acabou fugindo da realidade. Emma também decidiu fugir, mas de sua casa, e nas ruas ela começou a aprimorar os seus poderes telepáticos, além de mudar a cor do seu cabelo para loiro. Engraçado que na sua ressurreição eles transformaram seu cabelo loiro em cabelo loiro natural, graças à manipulação da realidade do Proteus. Mas isso aqui não entra pro vídeo não, isso aqui é só uma curiosidade mesmo. Mas enfim, uns bons anos mais tarde, após ficar rica e se juntar ao Clube do Inferno, ela passou a lecionar na nação mutante de Genosha. Só que a ilha foi atacada por sentinelas sob o comando da Cassandra Nova, resultando na destruição em massa e na morte de milhões de mutantes. Misturando o estresse e a vontade maciça de sobreviver, Emma desenvolveu uma segunda mutação, a habilidade de transformar o seu corpo em diamante orgânico. E aqui vale uma outra curiosidade. Já foi dito que é normal mutantes Ômega desenvolverem duas mutações. Bom, claro que essa citação foi falando de mutações telepáticas, mas aqui também conta. No geral, é normal mutantes nível Ômega apresentarem duas mutações, mas nunca falaram nada sobre 3 mutações, e Emma Frost estava indo por esse caminho. Alguns anos atrás, a personagem estava desenvolvendo uma telecinese e seria uma das mutantes com a maior quantidade de mutações sem nenhum tipo de excepcionalidade. Só teve um pequeno probleminha. Os fãs sabem dessa regrinha das mutações e do nível Ômega, e ficaram um pouco revoltados de uma mutante nível Alpha estar com 3 mutações diferentes. Pode não parecer, mas a Marvel não é bagunça não, e ela decidiu voltar atrás, e agora Emma Frost é uma potencial mutante telecinética. Mesmo assim, eu vou reconhecer esse processo de evolução que ela estava tendo e vou colocar a personagem no vídeo de hoje, já que é extremamente raro uma coisa assim acontecer. Mutantes com 3 mutações diferentes é absurdo de poderoso. Enfim, continuando, o Mancha Solar é um personagem que eu já trouxe aqui a dor que eu tenho no coração de tão nerfado que ele foi. O cara já era considerado um Ômega e a Marvel nunca oficializou. Roberto da Costa sonhava em ser um grande jogador de futebol no Rio de Janeiro, mas a sua vida tomou um rumo inesperado quando, durante uma partida, despertou seus poderes mutantes. Desde cedo, o Mancha Solar se via como um mutante excepcionalmente poderoso, chegando a afirmar que ele poderia enfrentar o Hulk em um combate direto. E como eu já trouxe aqui no canal, isso já aconteceu algumas vezes, incluindo outros monstros Gama, não só o Hulk. A sua habilidade de absorver energia solar permitia que ele entrasse em um estado transformado, garantindo força e resistência sobre-humanas, projeção de energia e até mesmo a capacidade de voar. Seus golpes eram tão devastadores que podiam reduzir edifícios a escombros, e ele se considerava o mutante mais forte do planeta. Isso sem contar a sua resistência e a sua velocidade, que também eram bem fora da curva, reagindo a raios e balas com facilidade. Sua mutação parecia evoluir constantemente, sempre ficando mais poderoso à medida que o tempo passava. Com feitos desse nível e a sua própria declaração, muitos acreditavam que ele fazia parte da elite dos mutantes de nível Ômega, porque como eu disse, o personagem afirmava isso. Mas a Marvel não só ignorou esses fatos, como também mexeram nos seus poderes para ele ficar muito mais fraco, acabando com a moral do coitado. Mas curiosamente ele não é o único brasileiro que eu coloquei aqui na lista. Outra que está ligada a calor nessa lista é a Magma. A Mara é uma personagem originária de Nova Roma, uma colônia romana escondida na floresta amazônica criada pela mutante Selene. A Mara é filha de Lucius Antônio Aquino
Aquila, um político influente que liderava uma oposição contra a própria Selene, que governava a colônia de forma tirânica. Durante um confronto com a vilã, Amara foi lançada em um vulcão, o que desencadeou seus poderes mutantes de controlar magma e gerar calor intenso. Com a ajuda dos novos mutantes, que participaram dessa brincadeira toda aí, ela adotou o codinome de Magma e juntou-se ao grupo para aprender a controlar suas habilidades e conhecer o mundo exterior. E é justamente com o grupo que descobrimos a real extensão da personagem. Seus poderes são absurdos de poderosos e expansivos. Ela possui a capacidade de manipular o movimento das placas tectônicas, provocando terremotos e erupções vulcânicas. E isso mesmo em locais que não são conhecidos por isso. Ela criou 2 vulcões no Rio de Janeiro quando ficou com medo e perdeu o controle. Além disso, ela pode convocar rocha derretida do núcleo da Terra e projetar rajadas de magma. Ao utilizar seus poderes, seu corpo emite calor e luz, assumindo uma forma incandescente, podendo liberar chamas pelos braços. Na minha humilde opinião, ela deveria estar na lista de Ômega, porque não existe mutante com uma capacidade superior à dela na manipulação geotérmica, e eu não consigo pensar em outro personagem da Marvel que a supere também. Até porque se um mutante for superado por um personagem comum, ele não entra na lista de Ômega, mas esse não é o caso dela. Ela é de certa forma a principal com esse poder, mas infelizmente, assim como Roberto da Costa, ela é uma brasileira que ficou de fora da lista. E aproveitando que eu falei sobre a Selene, na minha opinião, ela não só merecia o posto de nível Ômega, como também mais destaque nos quadrinhos. Ela é uma feiticeira extremamente poderosa, e não só poderia ostentar um status de Ômega, mas também o posto de Mago Supremo. De acordo com a sua história, ela nasceu cerca de 17 mil anos atrás na Europa Central, após a queda de Atlântida. Durante o Império Romano, Selene começou a conspirar para sacrificar toda a população da cidade em um ritual que a tornaria divina. Para isso, ela contou com a ajuda de Elifas, um respeitado senador romano que se apaixonou por ela. Ela, por sua vez, prometeu amor e imortalidade caso a ajudasse no seu ritual, o que ele fez, desenhando símbolos ao redor da cidade com seu próprio sangue. No entanto, em um ato de compaixão, Elifas acabou revelando um plano para sua escrava, que ele havia salvo da fome. Essa escrava, por sua vez, deu com a língua nos dentes e a cidade toda sabia do que iria acontecer e prenderam tanto o senador quanto a Selene. Ela ficou furiosa e transformou Elifas em uma criatura semelhante a um vampiro, prometendo que ele nunca mais a encontraria. Séculos depois, ela se passou por uma inca na cidade escondida de Nova Roma e conseguiu conquistar alguns adoradores se passando por uma sacerdotisa das trevas. E bom, essa parte da história fica um pouco confusa por causa de diferenças criativas nos autores que trabalharam a Selene e principalmente Nova Roma. Tem autores que dizem que Selene fundou a cidade, enquanto outros acreditam que tudo não passou de uma ilusão criada por ela. Mas o cânone atual confirma que sim, foi ela quem fundou a cidade. De qualquer forma, em Nova Roma ela praticava seus rituais, incluindo o sacrifício de jovens, como foi o caso da Magma, onde ela foi detida. Mas eu não vou contar toda a história dela aqui não, porque pô, são 17 mil anos, ela tem muito conteúdo dentro dos quadrinhos, e isso vai tomar muito tempo do vídeo. Mas com 17 mil anos de experiência, é óbvio que ela teve tempo suficiente para desenvolver as suas habilidades mutantes e também a sua feitiçaria. Inclusive ela quase conseguiu se tornar uma deusa como ela queria na cidade original de Roma, mas foi impedida no último segundo. Caso ela tivesse sucesso, teria alcançado um poder muito além de um mutante Ômega, subindo ao nível de Odin e seres de sua magnitude. E bom, quanto à sua mutação, Selene tem a habilidade de drenar psiquicamente as forças vitais dos seres vivos para si mesma. Se ela roubar toda a energia vital de uma pessoa, a vítima morre e seu corpo se desfaz instantaneamente. Se drenar apenas uma parte da força vital, ela pode controlar mentalmente a vítima e até transformá-la em um vampiro psíquico, assim como ela é, embora não saibamos exatamente como ela faz isso. Outra maneira de usar os seus poderes é quando ela gasta a energia vital absorvida para aumentar suas capacidades físicas, como força, resistência, durabilidade, reflexos e velocidade. E não para por aí, ela também desenvolve habilidades telecinéticas, conseguindo o controle psíquico completo de objetos inanimados. Ela também pode transferir a força vital que ela absorve para animar objetos, uma coisa extremamente parecida ao que a Big Mom faz em One Piece para quem acompanha o anime. Além disso, ela pode usar a energia absorvida para criar campos de força e disparar rajadas compulsivas telecinéticas. Ainda falando sobre suas capacidades mentais, graças à absorção de energia, ela é capaz de projetar calor intenso e chamas ao seu redor, podendo direcioná-las a distâncias não muito longas. Selene também é uma telepata do mais alto nível, e além de sua imortalidade, ela também possui uma capacidade de regeneração. E tudo isso que eu mencionei é apenas o que diz respeito à sua mutação. Nada disso inclui sua feitiçaria, que potencializa ainda mais seus poderes. Ela é uma personagem extremamente poderosa e subestimada, tanto dentro quanto fora dos quadrinhos, ao ponto do Conselho de Krakoa ter recusado a sua entrada no grupo. Obviamente ela ficou revoltada e decidiu atacar o Conselho, depois saindo da Nação Mutante, o que eu até entendo. Imagina só ela vendo um bando de pirralhos subestimando seu poder. Mas saindo de uma idosa e indo para um idoso um pouquinho mais novo, Ensabanur também é conhecido como Apocalipse e é um dos vilões mais antigos da Marvel, tendo nascido no Antigo Egito, quando a região ainda era governada por faraós. E é bem curioso e muito raro ele não ser o personagem mais velho de uma lista, justamente por conta da Selene estar aqui no vídeo. Enfim, a sua pele cinza e lábios azuis causaram grande estranheza em sua tribo, o que o levou ao seu abandono ainda quando era um bebê. Felizmente ele foi encontrado pelo líder de uma tribo nômade conhecida como Ratos do Deserto, onde ele foi treinado para assumir o posto de faraó, destronando o faraó vigente. Ele não só conseguiu isso, como durante o seu domínio sobre o Antigo Egito, também descobriu e desvendou a tecnologia avançada deixada pelos Celestiais. E aqui entra o grande problema do personagem. O
Apocalipse conta tanto com os diversos poderes adquiridos pela tecnologia celestial que muitas vezes esquecemos os seus poderes originais. O vilão tem controle total sobre a estrutura atômica do seu próprio corpo, podendo alterá-la à vontade, o que o torna incrivelmente poderoso. Ele pode transformar o seu corpo em armas ou até mesmo diferentes tipos de tecnologia, o que é frequentemente usado em batalha. Não é raro ver o personagem transformando seus braços em metralhadoras ou marretas para atacar seus inimigos. Além disso, graças a esse poder ele pode se regenerar a partir de uma única gota de sangue, o que faz com que os golpes dos personagens super fortes ou ferimentos causados pelo Wolverine, por exemplo, não tenham efeito. E isso é claro se ele deixar que os golpes o atinjam, já que ele pode abrir parte do seu corpo para evitar qualquer ataque. Caso o Apocalipse receba um golpe extremamente forte ao ponto de que demore muito tempo para se regenerar, ele pode entrar em um estado de animação suspensa para assim se recuperar com mais facilidade. Ele também tem a capacidade de alterar o seu tamanho à vontade, geralmente utilizando isso para se tornar gigantesco. Ainda tem habilidades físicas aumentadas como super força, super resistência e reflexos sobre-humanos. E lembra que eu comentei mais cedo que mutantes nível ômega costumam desenvolver mutações secundárias? Pois é, quem revelou isso foi o Apocalipse, e ele também é um personagem que conta com uma mutação secundária, no caso, poderes psíquicos. Ele também tem telecinese, geralmente utilizando para levitar a si mesmo, e telepatia, manipulando facilmente outros personagens com esse poder. Não é à toa que por muitos anos, os fãs acreditavam que ele era o primeiro vilão nível ômega da Marvel, e isso até a chegada de Krakoa, que eu já comentei. E falando em Krakoa, o Synchro foi um personagem muito azarado, porque estava prestes a se tornar um personagem reconhecidamente nível ômega, mas não deu tempo. Não deu tempo não pelo fato dele ter morrido, mas sim porque a nação mutante acabou. Pois é, os líderes krakoanos já tinham debatido o fato de o Synchro ser muito poderoso, e queriam ascendê-lo ao nível ômega oficialmente, mas vamos por partes. Everett Thomas é um mutante que conta com o poder de uma aura que permite ele sincronizar com outros super-humanos, ganhando os poderes de quem ele estiver sincronizado. O personagem é relativamente antigo, aparecendo pela primeira vez nos quadrinhos de 1994, mas ele foi ter bem mais destaque nos últimos 5 anos. Foi inclusive nesse período de tempo que ele aprimorou seus poderes, tendo uma atualização e ficando ainda mais forte. Como eu disse, ele precisava estar perto de algum super-humano para sincronizar seus poderes, mas com essa mudança, ele não precisa mais. Amostras de tecidos de super-humanos, ou apenas fragmentos de sua pele, por exemplo, já permitem que ele copie seus poderes. E ele não tem nenhuma limitação sobre o tipo de personagem que ele pode copiar os poderes, como por exemplo a Hope Summers, que só pode copiar mutantes. Ele já demonstrou copiar poderes do Homem-Aranha, do Venom e alguns dos Vingadores. O curioso dos seus poderes é que ele também serve como uma forma de rastreamento, já que ele consegue identificar a bioassinatura de um mutante e saber quem está à sua volta. Depois da atualização de seus poderes, ele também ganha um upgrade e consegue acessar os poderes de quem ele já copiou, mesmo que não tenha nada muito perto para copiar. Só que isso acaba desgastando muito o seu corpo, então ele prefere evitar. Mas foi justamente essa atualização em específico que fez ele ser considerado o próximo Ômega, coisa que infelizmente nunca aconteceu, como eu comentei na introdução do personagem. E para finalizar a lista de hoje, uma personagem que eu não só acho que deveria ser nível Ômega, como eu também acho que vão oficializar muito em breve. Infelizmente pouco se sabe sobre as origens da mutante, que por muito tempo foi considerada uma terrorista metamorfa, mas sabemos que ela é bem velha. Velha ao ponto de sabermos que no final do século XIX ela já era adulta, mas também não sabemos qual era a sua idade de fato. A mística passou pelos grandes eventos que ocorreram no mundo real e na Marvel no século XIX para frente. Inclusive encontrou alguns personagens marcantes, como foi o caso do Wolverine, antes de atuar como herói. Indo bem direto ao ponto, a mística tem o poder de alterar psicicamente a formação das suas células biológicas instantaneamente. Como resultado, ela pode fazer com que pareça e fale como uma duplicata exata de qualquer ser humano ou outra raça humanoide ou semi-humanoide. Ela também pode alterar toda a sua composição interna. Inclusive, existem evidências de que seu cérebro não está totalmente na sua cabeça. Isso faz com que, caso ela seja baleada em um local óbvio como a cabeça, ela sobreviva e consiga se regenerar depois. Também sabemos que ela tem uma longevidade muito alta, tanto é que eu abri a parte dela falando sobre ela ser tão velha. Nos quadrinhos mais recentes da personagem, ela superou qualquer limite que o seu poder tinha, e se não for do nível ômega, ela está beirando essa classificação, mas eu acredito que já seja. Na terceira edição da HQ que ela está protagonizando, a personagem precisou se disfarçar de Magneto para conseguir algumas informações cruciais para sua missão. Só que eventualmente o local onde ela está se transforma em uma briga e os sentinelas aparecem, o que fez ela tomar ação e fazer algo que ela nunca tinha demonstrado antes. Enquanto estava transformada como Magneto, ela utilizou os poderes do personagem, que por si só é um mutante nível ômega. Isso muda completamente a personagem, mas eu tenho pra mim que isso já viria à tona por conta do seu filho, o Noturno. Pra quem não sabe, o Noturno é filho de uma relação da Mística com a mutante Sina, e tem os poderes do Azazel de teletransporte. Isso porque a Mística se transformou no Azazel, teve relações com a Sina, e isso fez com que nascesse um meio mutante, meio demônio teleportador. Só que a matemática não bate, né? Não tinha um gene X do Azazel presente para fazer com que o Noturno herdasse os seus poderes, a não ser que a Mística copiasse tão perfeitamente o personagem que também conseguisse fazer isso. Desde que essa mudança na história do Noturno foi apresentada, eu sabia que em algum momento iria aparecer os poderes de outros personagens, e isso finalmente aconteceu. E é justamente ela que termina o vídeo de hoje, então se gostou já sabe, deixa o like aí embaixo e comenta para ajudar o canal a continuar crescendo, me fala qual desses aqui você gostaria que fosse nível ômega, manda para aquele seu amigo que não entende nada da Marvel. Valeu e até a próxima.